Prezadas irmãs, prezados irmãos, por ocasião do início desta semana litúrgica, a quarta da Páscoa, portanto, iniciada no quarto domingo de Páscoa, a Igreja nos propõe a leitura do capítulo 10º do Evangelho de São João, como ouvimos proclamado no último domingo. Independente do ciclo A, B ou C, o Evangelho proclamado no quarto domingo será sempre do capítulo 10º. Este capítulo que é chamado o capítulo de Jesus, o bom pastor. Neste capítulo, o que nós iremos ver? Jesus revelar a sua identidade e também a sua missão. Qual é a sua identidade? Eu sou o bom pastor. Qual é a sua missão? Apacentar a humanidade, conduzir os seres humanos a partir de sua voz. Esta voz que contém palavras de vida eterna. O evangelho que nós acabamos de ouvir, ele é uma continuidade das palavras de Jesus presentes neste capítulo. Hoje, estamos no versículo 22, e Jesus está exatamente no templo de Jerusalém, por ocasião dos dias vigentes no mês de Kislev, se celebra a festa da dedicação do templo, a festa de Hanukkah. Em que consiste esta festa? Consiste numa celebração voltada para purificar o templo, para lembrar este ato de libertação, porque o rei Antíoco Epífanes IV tinha exatamente manchado o templo com a presença pagã. Jesus está nesta celebração e passeia pelo templo. E será exatamente abordado pelos judeus. Já sabemos quem são os judeus no Evangelho de São João. Não representa o povo de Israel, mas representa as autoridades religiosas de Israel. Certamente já sabemos quem são estas. E estas querem saber se Jesus de fato é o Messias. No entanto, elas não são capazes de saber se Jesus é o Messias. Por quê? Porque não são seus discípulos, não são suas ovelhas. Sacerdotes, fariseus, saduceus, mestres da lei, não escutam a voz de Jesus. E por que não escutam? Porque têm o coração fechado para aquele que é o enviado de Deus. Por isso, não serão capazes de ouvir. E ouvir a voz de Jesus é fazer a sua vontade. Para nós, esta voz hoje não é simplesmente um som. Para nós que somos suas ovelhas, esta voz é uma proposta de vida. E à medida que nós seguimos esta proposta de vida, nós vamos também seguindo com Jesus, nos tornando mais íntimo, mais conhecedor de sua vida. E à medida que vamos nos tornando mais conhecedor de sua vida, vamos sentindo ainda mais a necessidade de sermos fiéis à sua palavra. Em vista de quê? Em vista da vida eterna. Somente possível de ser alcançada em Jesus.
quando fazemos de sua vida uma extensão de nossa vida. E quando nos propomos a viver não mais para nós, mas vivermos para Ele, conforme outrora São Paulo nos propõe, dizendo: já não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ou seja, à medida que também nós vamos ouvindo a voz do Senhor, assimilando esta proposta de vida, Ele vai nos conhecendo. Por quê? Porque Ele vai adentrando onde? Em nosso coração. Ele vai fazendo parte de nossas palavras, vai fazendo parte de nossos sentimentos, de nossas ações. Verdadeiramente, ao ouvir a palavra, entramos em comunhão com Deus. Repito, já não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. E claro, vivendo em nós, nós também vamos vivendo nele, por ele e para ele. E aqui concluo a homilia, não com a passagem deste evangelho, mas a passagem do último domingo. Porque Jesus, que é o bom pastor, ele também se identificou como a porta. Eu sou a porta. E neste mesmo templo de Jerusalém, existia uma porta chamada a Porta das Ovelhas. As ovelhas que passavam por esta porta, elas iam para o sacrifício. Ou seja, entravam vivas e saíam mortas. Ou seja, não saíam. Jesus, ao dizer que é a porta, está dizendo: quem entra por ele, quem passa por ele, entra morto e sai o quê? Ressuscitado. E por quê? Porque perto da porta das ovelhas, quem é que ficava? Os coxos, os aleijados, os paralíticos, esperando o quê? Que a piscina de Betesda, a água fosse movida. Atualizando para nós no dia de hoje, quando a gente chega em Jesus com medo, passamos por ele, nós saímos encorajados. Quando a gente chega nele, por exemplo, marcado pela incerteza, ele nos dá a serenidade, que nos oferece a capacidade de tomar a melhor decisão. Quando a gente chega nele enfermo, passamos por ele, nós saímos com saúde. Sabe por quê? Porque ele, como a porta, não é aquele que sacrifica as ovelhas, mas é aquele que é o cordeiro que se sacrifica pelas ovelhas. Ele é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro pascal. Ouçamos a sua voz e percorreremos caminhos seguros pelos caminhos inseguros da vida. Pois, como já dizia o poeta Guimarães Rosa, viver é perigoso, mas viver com Jesus, este perigo é sempre repelido, afastado de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja.